Amém. Você que veio para ouvir a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus. Vamos lá, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Versículo de número 23. Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é o possível ao que crê. Vamos repetir juntos? E Jesus disse: tá morrendo, irmãos? Vamos lá, de novo, vai. E Jesus disse: se você pode crer, diga assim: se eu posso crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que eu crê. Amém? Hoje nós vamos falar sobre crer. Tudo que eu falei, tudo que eu preguei durante esse mês de janeiro, que são as atitudes para prosperar em 2021, nada disso vai ser possível se você não crer. Se você sair daqui do mesmo jeito que você entrou, ou se você sair daqui até empolgado, mas chegar ali fora, montar no carro, amanhã já começar a desanimar com as circunstâncias e não crer, não vai acontecer. A palavra de Deus está aqui, irmãos, e é pregada no mundo inteiro, e nesse momento, nessa hora que nós estamos pregando aqui em Rio Preto mesmo, deve ter muitas, centenas de lugares pregando a palavra de Deus. E alguns vão sair transformados e outros vão sair do mesmo jeito que entrou. Jesus, ele explica isso, eu já cansei de falar aqui até para essa igreja. A semente é a palavra de Deus, e quando ela é lançada, ela pode cair em terra rochosa, aonde logo o inimigo vem e arranca aquilo que foi falado. Ela pode cair numa terra que não tem fundamentos, ou seja, ela tem até um pouquinho de terra, mas embaixo é rocha. Ela até nasce, mas a primeira dificuldade que der, a primeira luta que vier, aquela semente, aquela arvorezinha que começou a crescer, cai. Também pode ser que a palavra de Deus, que é a semente do semeador, caia no meio de espinhos, e logo que ela começa a crescer, os espinhos a sufocam e a matam, então ela não consegue crescer mais. E ele explica o que são os espinhos: os prazeres deste mundo, o dinheiro, as vontades, os desejos. E também tem aquela semente que é semeada, mas ela cai numa terra boa e produz frutos, um por 30, um por 60 e um por 100. Então tudo que nós estamos falando aqui durante o mês de janeiro, todas essas atitudes que eu falei aqui, que se você pôr em prática você vai vencer, se você não crê que ela vai fazer a diferença na sua vida, não espere mudança, porque você mesmo já limitou. Se você for fazer alguma coisa na sua vida particular, estou dizendo assim, algo que você for empreender, algo que você for fazer, se você não acreditar naquilo, nem faça. É como eu disse aqui do coaching, quinta-feira nós começa, 8 horas, se você não acredita, nem vem. Se você não consegue vir na quinta agora, nem na quinta que vem, nem vem mais, porque você não tem, você não crê nisso, você não põe a sua fé nisso, e aí não adianta, não vai acontecer. Muitas vezes a igreja é desse jeito, irmãos. Jesus fala assim: muitos naquele dia, que dia que é esse, irmãos? É o dia do arrebatamento, virão na minha porta e baterão: Senhor, abre-nos. E ele vai falar assim: não vos conheço, mas em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Mas eu não vos conheço, eu não vos conheço. Por quê, irmãos? Eram pessoas que até estavam na igreja, eram pessoas que até estavam no ministério, eram pessoas que até faziam alguma coisa para o Senhor, mas por empolgação,
não tinha fundamento a terra, não estavam ali firmados, não estavam ali acreditando. O pai desse menino chega para Jesus, irmãos, para Jesus poder curar o filho dele. Acredite-se que o filho dele tinha epilepsia, porque o filho dele em alguns momentos rangia os dentes, babava, se jogava no chão, algumas vezes no fogo, algumas vezes nas águas, para tentar tirar a vida daquele menino. E ele chega com o menino lá para Jesus orar. Mas como nós pregamos no primeiro domingo, não sei se no primeiro não, minto, no segundo domingo nós pregamos corrigindo, Jesus tinha prioridades. Qual que era a prioridade de Jesus, irmãos? Alguém lembra desse culto? Meu Deus, o diabo deve estar arrancando a semente de muitos corações, viu? A prioridade de Jesus era orar, irmão. Vocês não lembram que ele subia no monte para orar? Os fariseus e os saduceus queriam condenar ele, ficavam com malícia para condenar. Maria queria, a prioridade dela não era a família, era ser prostituta, como nós falamos. Todo mundo lembra agora? Todo mundo lembrou? A prioridade de Jesus era orar. Então ele chega com o menininho lá, e Jesus estava orando, Jesus estava no monte. Então ele pede para que os discípulos orassem, ele pede para que os discípulos repreendessem aquele mal, aquela situação na vida daquela criança. E os discípulos então impõem as mãos daquela criança e oram, e não resolvem o problema. O inimigo, aquela enfermidade continuava ali. Então os fariseus que estavam do lado, depois vocês podem ler o contexto inteiro de Marcos 9, os discípulos que estavam ali do lado, os fariseus e saduceus que estavam ali do lado começam a zombar, não conseguiram resolver o problema, não conseguiram pôr em ordem a vida dessa criança. Aí Jesus desce do monte, e Jesus fala: o que está acontecendo aqui? Qual é a dificuldade aqui? Qual que é o problema? Então aquele pai de família fala assim: trouxe o meu filho para ser curado de um espírito maligno. A Bíblia fala de um espírito imundo, porque de vez em quando ele tenta jogar no fogo para matar, de vez em quando na água para matar, e ele fica rangendo os dentes, espumando a boca, se joga no chão, e os seus discípulos não conseguiram resolver. Aí ele fala uma coisa, irmãos, que eu quero até ler com vocês: até quando vocês vão sofrer? Até quando vocês vão padecer? Até quando vai aceitar certas dificuldades na sua vida, certas limitações, e você vai continuar com aquela situação, até o momento que você tem que chegar lá, e ele falar para você: eu não te conheço? Até quando nós vamos sofrer? Até quando nós vamos ficar esperando alguém fazer algo por nós que só nós podemos fazer? Então o pai daquele menino fala assim: não consigo, não conseguiram, ninguém consegue. E ele fala: geração incrédula, até quando vocês vão continuar sofrendo? Até quando vocês vão continuar padecendo? Até quando? Aí o pai do menino fala assim: se você pode, faz alguma coisa. Se você pode, me ajuda. E Jesus fala: tudo é possível ao que crê. Você pode crer? Qual que foi a resposta daquele homem, irmãos? Vamos ler? Primeiro eu vou ler o que eu queria ler com vocês aqui, 19. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazem-mo aqui. E agora o que eu falei, o 24, Jesus pergunta para ele: tu podes crer? Porque tudo é possível que crê. E ele responde no 24: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ele vira para Jesus e ele fala assim: Senhor, eu posso crer,
mas infelizmente eu sou fraco na fé. Infelizmente eu sou incrédulo. Ele podia estar falando assim, ó, infelizmente, eu não sei se ele conhecia, né? Eu sou igual Tomé. Eu só creio se eu ver. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Mas Tomé, pastor, é um incrédulo. Não, Tomé foi sincero. O que falta na humanidade hoje é sinceridade. O que falta na humanidade hoje é o reconhecimento do seu erro, das suas falhas. Tomé foi sincero, foi infelizmente, para mim crer que ele ressuscitou, eu tenho que ver. É assim que funciona comigo, eu sou assim. O que Jesus fez? Reuniu de novo os discípulos no cenáculo, acredito que na casa de João Marcos, apareceu novamente para eles. Tomé, toca aqui, ó, na minha mão, toca aqui do meu lado. E Tomé fala, sim, Senhor, é o Senhor. E Jesus fala, porque viste, creste? É melhor aqueles que não viram e creram. Mas tem alguns irmãos que precisam ver. Tem alguns que tem que ser sincero e falar como o pai desse menino, eu não consigo crer, eu não consigo acreditar, eu não consigo confiar, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a resolver essa situação. E por que o pai do menino falou aquilo para Jesus, irmãos? Porque o menino sofria daquela dificuldade, daquela enfermidade, sofria daqueles demônios desde a infância. Não era uma coisa recente, era uma coisa que ele já tinha há muitos anos convivido com aquilo. E quando você passa muito tempo convivendo com alguma situação na sua vida, a tendência é você acostumar. A tendência é você aprender a lidar com a situação. Mas eu tiro o chapéu para esse pai que mesmo incrédulo, ele pega, ele vai até Jesus e ele fala, tenta me ajudar. Irmãos, nós estamos aqui e nós vamos terminar essa campanha, né, de atitudes para prosperar em 2021. Mas muitos ainda é capaz de continuar sofrendo, continuar padecendo. E tudo por quê? Porque não crê. Você fala, você prega, você determina na vida da pessoa, saiu da porta para fora, acabou. Por quê? Muitas vezes está aqui dentro da igreja, irmãos, preocupado com as coisas lá de fora. Muitas vezes até o corpo está presente, mas a mente ausente. Muitas vezes está aqui na igreja, mas não está buscando com intensidade. Muitas vezes algumas pessoas, irmãos, estão igual às 10 virgens, onde 5 eram prudentes, tinham azeite de sobra, tinham comunhão com Cristo, tinham a sua lâmpada acesa, e 5 são loucas, até tinham as lâmpadas, mas tinham se apagado. Até tinham azeite, mas acabou. Até tinham. Aí a hora que Jesus aparecer no céu para voltar, vão falar assim, dá-nos um pouco do teu azeite. E infelizmente não vai dar tempo, irmãos. Infelizmente não vai dar tempo, porque muitos vão ficar. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Nós estamos vivendo as dificuldades dos últimos dias. Até o Dario me mandou um vídeo essa semana para mim assistir, de um pastor pregando sobre o final dos tempos. Lógico, com muito mais informações que eu. Um cara que viajou não sei quantos países aí. Então ele tinha muitos detalhes que eu não tinha. Mas falou o que eu falei para vocês aqui o ano passado na campanha do começo do ano. Lembra? Todo mundo lembra que eu fiz a campanha dos fins dos tempos aqui? Foram acho que 2 meses de campanha, falando sobre cada detalhe, cada passagem. Se não lembram, entra no YouTube lá, Pastor Júnior Donizete, tem tudo lá, está até separado numa pastinha, campanha Fim dos Tempos. Aí você vai ver todas elas lá. Irmãos, nós estamos chegando nesse momento, nós estamos chegando nesta hora, e eu sempre falei aqui, sempre vou bater nessa tecla. Eu às vezes sou um pouco mais ríspido, falo um pouco mais forçado assim. Por quê? Porque eu não quero que o dia que eu chegar diante de Cristo, Cristo falar para mim, tá vendo fulano da tua igreja? Olha lá ele descendo para o inferno lá. Irmãos, pode até acontecer,
Pode até acontecer, porque a salvação é individual. Só que a hora que ele falar, eu quero virar para ele e falar assim: mas eu falei a verdade para aquele infeliz lá. Ele está indo para o inferno, mas ele está indo consciente. Do que eu chegar lá, irmãos, e Deus falar assim para mim: na hora que tinha que chamar a atenção, você não chamou. Na hora que tinha que corrigir, você não corrigiu. Como alguns filhos de alguns cristãos endemoniados que tem por aí. Por quê? Porque o pai não chega junto. O pai não corrige a hora que tem que corrigir. O pai não põe ordem a hora que tem que pôr ordem. A criança ser agitada, a criança ser cheia de energia, saudável é uma coisa, irmão. Mal educado, sem educação, é outra. Ontem nós estávamos num churrasco na casa de uns amigos lá do condomínio, e o rapaz estava falando que umas grandes empresas aqui de Rio Preto, que fez a diferença aqui em Rio Preto, quebrou, tem mais nada. Empresa milionária. Sabe por quê? Porque o pai morreu há 2 anos para trás, e os filhos não sabiam gerir a empresa. Aí eu falei assim: mas às vezes o pai que tinha as coisas na mão. Não, pastor, não, os filhos não queriam saber de nada não. E o pai também dava tudo que eles queriam, então ninguém quis aprender a profissão do pai. Quebraram a empresa. É isso que nós estamos criando, é isso que nós estamos tendo. O dia que eu chegar diante de Cristo, pode até ser que alguém se perca, irmãos, mas que não seja eu conivente com a situação. Que eu tenha falado, que eu tenha pregado, que eu tenha ensinado. Aí Jesus pega, repreende o demônio daquela criança. Vamos ver? Vamos ler? E Jesus, vendo, 25, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como um morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Pastor, mas depois que eu comecei a vir na igreja, depois que eu comecei a buscar, vou usar até um ditado popular: quanto mais eu oro, mais desgraça aparece. Depois que eu comecei a vir, pastor, as coisas começaram a dar errada. Hora que Jesus chegou perto daquele menino e repreendeu o demônio o agitou. O demônio ainda tentou mais algumas vezes ficar no corpo daquele menino. Por quê? Porque ele sabe que ele ia ter que sair, então ele vai lutar, ele vai tentar. Aí muitos, na hora que tem que prevalecer, na hora que tem que continuar, na hora que tem que acreditar e continuar ali, esperando a sua libertação, eles desistem, eles param de crer. Irmãos, quando as coisas começarem a dar errado, põe na tua cabeça: a vitória está perto, porque o diabo está agitado, o diabo está com mais ênfase na minha vida. É porque as coisas estão dando certo, é porque as minhas orações estão sendo ouvidas, é porque Jesus já declarou a minha vitória, e o inimigo ainda está batalhando um pouquinho, ainda está tentando levar um pouquinho mais de vantagem. Mas aí o que acontece com nós? O que acontece com a igreja? O que acontece hoje em dia na vida de muitas pessoas? Não tem conhecimento, irmãos. Qual que é o lema da nossa igreja? O povo sofre porque lhes falta conhecimento. Aí as pessoas acham que a igreja que é o problema. Não, irmãos, a igreja está jogando sal no sapo. Ele vai pular, ele vai espernear. A igreja está jogando sol no demônio, e o demônio vai espernear, ele vai se levantar, mas ele se levanta para cair. Irmãos, a hora que Jesus chegou perto do menino e falou assim: sai, demônio, dele agora, eu te ordeno. A Bíblia fala que o menino se agitou, o menino se perturbou ali na frente de todo mundo. Só que qual que foi o fim? Saiu, e ele ficou como? Morto. Ele foi curado, ele foi sarado. Por quê? Por causa da perseverança. Qualquer outro ali, irmãos: ai, eu orei, olha o que aconteceu, ficou pior. Não, Senhor, para com isso, para. Não. Piorou, continua orando. Piorou, continua intercedendo. Piorou, continua pedindo. Piorou, continua ali, crendo que vai acontecer. E aí a Bíblia fala que no versículo de baixo,
O povo achou que ele estava morto. No versículo 27, Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. O diabo pode até ter tentado tirar os seus bens, o diabo pode até ter tirado algumas coisas da sua vida, o diabo pode até ter entulhado os seus caminhos, mas a hora que você crer, a hora que você acreditar, a hora que você confiar, a hora que você perseverar, começar a pegar as palavras que são pregadas nos cultos, irmãos, e gravar na sua mente e pôr elas em prática, tudo na tua vida pode parecer morto, mas Jesus vai te tomar pela mão e vai te erguer, e você vai se o quê? Levantar. Você quer prosperar em 2021? Você quer vencer em 2021? Acredite, confie, coloque Jesus como prioridade, como foi pregado no segundo culto aqui. No primeiro culto foi pregado: lance fora aquilo que você se apoiava. Irmãos, tem pessoas aqui dentro que sabem que tem certas amizades que não vai te levar para lugar nenhum, muito pelo contrário, vão te levar para o inferno, mas continuas apoiado naquelas desgraças, continua apoiado naquelas pessoas. Pastor, mas não fala assim. Irmãos, enquanto ele não for irmão em Cristo, enquanto ele não aceitar Jesus, ele é criatura, ele está no inferno. Não existe meio termo no reino de Deus. Uma vez eu fui pregar para uma pessoa, irmãos, aí eu falei assim: você tem que se decidir por Cristo, você tem que aceitar Jesus na sua vida, para você ter o seu nome escrito no livro da vida, e você ser salvo. Eu ainda estou em cima do muro, pastor, eu ainda não sei o que eu quero. Eu falei: que muro, irmão? Que muro você está? Me explica o muro. Porque eu fiz teologia, eu já li a Bíblia umas 8 vezes, eu não vi o muro ainda. O único muro que eu vi é o das Lamentações, e não tem nada a ver com o que você está falando, e as muralhas de Jericó que caíram. Me fala qual que é esse muro teu aí. Eu estou na indecisão ainda, não sei se eu quero ir para o inferno ou se eu quero ir para o céu. Eu falei: não, irmão, você erra por falta de conhecimento. Você, na tua situação aí, você já está no inferno. Se você morrer agora, você está condenado. A Bíblia fala assim: ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Então você já está condenado. Não tem meio termo para você. Ai, pastor, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é o amor, pastor? Eu falei: exato. Mas o que eu estou pregando para vocês aqui? Tem que crer. Todo aquele que nele crê. Eu falei: sabe qual que é o problema de vocês? Vocês ficam pautados no amor, achando que Jesus não é justiça e Jesus é justiça. João, eu quero ler com vocês João 3,16, eu acabei de recitar aqui para vocês agora, de cabeça. Eu quero ler o 17, o 18, está logo embaixo do versículo do cara que estava em cima do muro. Eu li para ele lá, então eu vou ler para você 2 versículos, já que você citou o versículo do amor. João 3,17, que é o de baixo. 3,16 eu acabei de falar, o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então por que Jesus veio? Não para condenar, para salvar. Aí ele continua: quem crê nele não é condenado. Olha que beleza, irmãos. Mas quem não crê, o que está escrito ali? Está no muro? Vai tomar decisão ainda? Eu estou no muro, pastor, não sei ainda por que lado que eu vou. Já está condenado. Se você não crê em Jesus, você já está condenado. Irmãos, se você não crê que Jesus pode mudar a sua vida financeira, se você não crê que Jesus pode mudar a sua vida familiar, a sua vida conjugal, se você não crê que Jesus pode mudar a sua situação empresarial, profissional, seja ela qual for, se você não crê que Jesus pode te tirar de uma depressão, esquece, você já está condenado a padecer, a sofrer, como Jesus falou para o pai daquele menino: até quando vocês vão sofrer? Até quando vocês vão
vão padecer. Geração incrédula! Se você não crê, você já está condenado. Todo mundo conhece o versículo de João 3,16. E põe nas paredes, e põe nas portas de geladeira, e põe tudo nas camisas, em tudo quanto é lugar. Eu queria ver por o 18. Se você não crê, você já está condenado. Você já está no inferno. Irmãos, ou nós vamos aprender a ter uma fé em Cristo e crer nas suas palavras, ou nós vamos padecer. Ou vocês estão achando que agora com a vacina da Covid-19 acabou a pandemia, irmãos? Não vai acabar. Vai morrer muita gente, e vai vir outras, e vai vir outras, e vai vir outras. E quem que vai sobreviver? Quem que vai passar por essas situações? Quem crê. Ah, mas eu creio na vacina. Vai morrer. Já morreu um, tomou vacina já. Estava no boletim hoje, é lógico. E vai morrer muita gente, irmão. Não é porque a vacina é ruim, é porque morre mesmo. A única certeza que nós temos na nossa vida é Gênesis 3,19. Do pó vieste, ao pó tornarás. Mas irmãos, eu estou vendo pessoas crendo mais na vacina do que em Cristo. Você pergunta da Covid-19, o cara te fala quem é o laboratório que faz, de onde está vindo, quantas milhões de vacina foi dada, onde que está, qual que é a etapa dela. Aí você pergunta, o que foi pregado no culto passado? Não sei, não lembro. Irmãos, ou nós cremos na palavra, ou nós vamos padecer. Ou nós cremos que Jesus pode nos ajudar, ou nós vamos sofrer. Será que a nossa candeia está acesa? Será que nós temos óleo de sobra? Ou será que nós estamos como aquelas virgens que a Bíblia taxa elas de loucas, porque não tinham azeite de sobra? Pastor, mas eu não consigo crer. Pastor, eu não consigo confiar. Pastor, eu não consigo ter fé. Pede para Deus que vai te dar. Pede para Deus que Ele vai te dar. O que o pai do menino falou para Jesus? Ajuda na minha incredulidade. Ou seja, ele falou, Senhor, eu tenho falta de fé. Dá fé para mim. Eu preciso de fé. Jesus deixou de curar o menino dele? Não. Como ele foi honesto, como ele foi sincero, Jesus deu o que ele precisava. Irmãos, fé é um dom, e tudo que é dom, você pode pedir, tudo que é dom, você pode clamar, e Jesus vai te dar. Eu quero ler um texto que está lá em Lucas, abra comigo aí, Lucas 11, grupo de louvor já pode vir aqui, irmãos. Lucas 11, Lucas 11, a partir do versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós, tendo um amigo, e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e eu não tenho o que dar-lhe de comer. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que ele não se levante para lhe dar como seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua, o quê? Importunação. Ou, um sinônimo, persistência. Por você ficar persistindo. Por você ficar pedindo. Eu tenho certeza que a Esther sabe bem disso, né? Que todos aqui, a maioria, principalmente as mães, né? Já teve criança pequena e no meio da madrugada, a hora que você está cansada, descansando, ela foi lá e te pediu mamar. E você fala: volta a dormir.
estou cansado, pô, eu faço aí, está quase para amanhecer. Aí ela fica ali em pé do teu lado, daqui a pouco ela te toca de novo. Irmãos, daqui a pouco você vai, bravo, cansado ou não, você vai dar uma mamar para a criança, porque ela está te importunando, ela está persistindo naquela situação. Aí Jesus continua: e pela sua importunação lhe dará tudo o que houver, e eu vos digo a vós, pedi, e dar-se-vos-á. Qual que é a tua falta? O que você necessita para vencer em 2021? O que é o teu problema? Pedi, e dar-se-vos-á. Aí ele continua: buscai, e acharão. Irmãos, não sabe o caminho? Busque o caminho no Senhor. Não respondeu ainda? Continue buscando, continue importunando. Batei, e abrir-se-vos-á. Tem alguma porta fechada na tua vida? Tem alguma coisa na tua família que está travada? Bate até se abrir. Bate até o Senhor fazer. Daniel pediu uma direção para Deus sobre um sonho que ele teve. E a Bíblia fala que no primeiro dia que ele orou, Deus respondeu. Só que está escrito que a hora que o anjo estava descendo com a resposta para Daniel, o príncipe da Pérsia, mais conhecido como Satanás, segurou o anjo nas regiões celestiais e não deixou que a resposta chegasse. Por que, pastor, que não deixou que a resposta chegasse? O que era de tão importante? Era uma revelação para os fins dos tempos. Era uma revelação apocalíptica, sobre a derrota da besta. Você acha que o diabo queria que isso viesse à tona? E a Bíblia fala que Satanás segurou o anjo nas regiões celestiais, não deixou ele descer. Daniel parou, irmãos, de pedir? O que Daniel fez? Começou a orar e jejuar. Todo mundo conhece a oração e o jejum de Daniel de 21 dias. Irmãos, 21 dias foi o que durou a persistência dele, mas se não tivesse vindo a resposta, duraria 30, 40, 50, 60. Daniel estava disposto a ficar o tempo que fosse necessário até alcançar aquela resposta. Com 21 dias, Deus fala: por que ele está orando ainda pedindo a resposta se eu já enviei? E Miguel fala: porque o príncipe da Pérsia o segurou e não deixou que o anjo chegasse. Então Deus dá uma ordem: Miguel, vai lá e batalha, e faz com que a palavra chegue, com que a revelação chegue em Daniel. O que Jesus está falando ali, irmãos? O que Jesus está ensinando através do livro de Lucas? Importune. Qual é a tua necessidade? O que você precisa? Seja sincero, seja honesto. Não consigo crer, não consigo acreditar. Vou dar mais um exemplo para vocês, para a gente orar. Jesus chega num poço para pegar água, e ele não tinha balde, ele não tinha como lançar para pegar água no fundo do poço. E de repente chega uma mulher samaritana e ele pede água para a mulher de Samaria. E aquela mulher fala: como que você, sendo judeu, fala comigo que sou cristã, que sou samaritana? Aí ele fala: se você soubesse quem fala contigo, você me pediria água e eu lhe daria a água da vida. Como que você vai me dar água se você não tem o balde, não tem a corda? Aí ele fala: vai lá, busca teu marido e traz aqui, e eu vou te explicar qual que é a água que eu vou te dar. Eu vou te explicar qual é essa água. Eu já preguei sobre isso uma vez aqui na igreja. A água que Jesus estava falando era a água do batismo, o batismo de arrependimento. Era água para a vida. Então ele fala: vai lá, busca teu marido, vem aqui, eu te explico. Vai lá, rapidinho.
Vai lá em Samaria, busca teu marido. Qual que foi a resposta da mulher, irmãos? Não tenho marido. Não tenho marido. Jesus fala, disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e esse que você está agora não é teu marido. Ela foi honesta. Ou seja, eu sou uma prostituta, eu ando com um com o outro por aí, eu não tenho marido. Ela foi honesta com Jesus. Ela foi honesta com o Mestre. O que falta muitas vezes para nós é perseverança, é honestidade, e como eu estou dizendo na atitude de hoje, se você quer vencer em 2021, você precisa crer, acreditar em você, como eu preguei semana passada aqui. A hora que Deus chega e fala com Gideão, ele fala, mas eu sou o menor na minha casa. Acredite em você, acredite no que você faz, acredite naquele que você serve, e vai dar tudo certo, e as coisas vão acontecer. Se coloque de pé, igreja. Eu não sei qual que é a sua falha, eu não sei qual que é a sua necessidade, eu não sei aquilo que está faltando para você ter uma vida firme com Jesus. Eu não sei. Às vezes é uma falta de fé, às vezes é uma falta de perseverança, às vezes é acreditar naquilo que é pregado. Irmãos, eu posso falar sem medo de errar. Sem medo de errar. Muitos aqui nem conhecem Jesus Cristo. Muitos nem sabem quem é Jesus Cristo. Não, pastor, como você diz isso? Se soubesse, muitas atitudes já teriam mudado, muitas situações já teriam sido resolvidas. Se soubessem quem é Cristo, não estariam brincando. Quem está assistindo Gênesis lá na Record, viu? O que Noé falava, irmãos? Vai chover, vai chover, vai chover. Sabe o que os livros dos evangelhos falam? Uma vez perguntaram para Jesus, quando vai ser o dia? Ele fala assim, será como nos dias de Noé. Eu já preguei aqui também essa passagem. Será como nos dias de Noé. Ele estava falando, vai chover, vai chover, vai chover. O povo não acreditava. Casava, dava-se em casamento, faziam festas, orgias, brincadeiras. De repente a chuva veio, Noé e sua família, os animais estavam dentro da arca, e todo mundo padeceu. Aí Jesus fala, vai ser como nos dias de Noé. Está sendo pregado, Jesus está voltando, coloca a sua vida em ordem, coloca as suas coisas em ordem. Mas as pessoas não conhecem Jesus, irmãos. Muitos na igreja não conhecem Jesus. Pastor, mas onde você se baseia para falar uma loucura dessa? Vamos para Apocalipse? Apocalipse capítulo 3. Vamos lá, vamos ler. Vou parafrasear porque nós não temos tempo. Antes vocês fossem frio. Quem que é o frio? Nunca ouviu falar de Jesus. Ou vocês fossem quente. Ouviu falar, mudou sua vida, suas atitudes, creu na palavra e se converteu de uma vez por todas. Colocou sua vida em ordem. Aí qual que é a vírgula que tem lá, irmãos? Vírgula. Mas porque vocês são mornos, a minha vontade é vomitá-los no último dia. Quem que é o morno, irmãos? Sabe quem é Jesus, mas não faz. Sabe quem é Jesus, mas não crê. Aquela mulher samaritana não sabia quem era Jesus, tanto é que ela pergunta para ele,
Bem diz os judeus mesmo que vai vir o Cristo e vai nos ensinar todas as coisas. Ele fala assim: eu sou o que fala com você, eu sou este Cristo. E a Bíblia fala que ela aceitou, ela ficou ali com ele, ela foi em Samaria, pregou para as pessoas, e acredite-se que ela estava lá no dia da crucificação. Primeiro culto eu falei: lance fora aquilo que você confia, lance fora aquilo que você acredite. Entre no caminho com Cristo, não vai errar, nem nessa vida e nem na vida futura. Qual que é a tua necessidade? É falta de fé? Pede. É incredulidade? Pede. É alguma situação que você precisa pôr em ordem, que não depende de Cristo? Se vira, irmão, põe em ordem. Se vira, se organiza. Se ele voltar amanhã, o que vai acontecer? Se você continuar desse jeito, eu não vou ser responsável, irmãos, por você ir para o inferno sem saber. Não vou. E eu faço questão, se eu estiver lá, eu vou falar assim: Jesus, põe aí na tela aí para ele assistir o dia que eu falei e ele não fez. Põe aí na tela aí, para ele reconhecer que foi falado, foi avisado, foi pregado. Irmãos, preguei 5 atitudes para você vencer. Primeira coisa, aproveite as oportunidades. Segunda coisa, priorize as coisas que são de Deus. Terceira coisa, busque direção. Quarta coisa, reconstrua a sua imagem, a imagem de Deus dentro de você. E hoje, se você não crê em tudo isso que foi falado, esquece. Se você não acreditar, esquece. Pastor, mas Jesus pode mudar minha situação? Jesus responde para você, lá em Marcos 9. Você pode crer? Tudo é possível ao que? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, pela oportunidade que nós temos nesta noite de estar na tua presença. Ó Deus, eu não sei qual é a dificuldade do teu povo, eu não sei o que eles vieram buscar, mas eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor pode transformar vidas nesta noite, o Senhor pode mudar histórias nesta noite, o Senhor pode restaurar, Pai, pessoas nesta noite, o Senhor pode libertar, Senhor, de toda ação do inimigo nesta noite, Pai. Basta o teu povo crer, basta o teu povo acreditar, basta o teu povo perseverar. Ó Deus, ajude-os, Pai, nas suas dificuldades, ajude-os, Senhor, naquilo que for necessário, e que eles possam vencer, Senhor, que eles possam prevalecer, e que eles possam ser quentes, Pai, na tua presença e não mornos. Ó Deus, revela-te agora na vida do teu povo, Pai, revela-te, Jesus, no coração da tua igreja agora, Senhor, e que eles possam entender quem o Senhor é, e que eles possam fazer a diferença como filhos de Deus que são. Abençoe cada um aqui representado. Aleluia, aleluia, Senhor. Ó Deus, nós vamos alcançar o que o Senhor tem para as nossas vidas se nós crermos. É pela fé, Pai, acreditando no impossível, naquilo que não se vê, mas confiando e crendo que vai acontecer. Aleluia, Senhor. Amados, se você voltar lá em Marcos 9 e continuar lendo, depois que Jesus pega aquele menino pela mão e o levanta, entrega para o seu pai curado, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, por que nós não conseguimos? Por que nós não podemos, não fomos capazes de expulsar esse demônio? E Jesus fala assim: existe uma certa casta de demônios que só sai com perseverança. Ah, pastor, mas não é isso que está na Bíblia. Eu sei esse versículo, exato, não é isso que está na Bíblia. Só sai com jejum e oração. O que você tem que fazer? Persistir, perseverar em orar, perseverar.
Aí vamos sair de Marcos 9, vamos para Lucas 11. Aí Jesus fala assim: pede, será dado, busque e você vai encontrar, bate e será aberto, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate se abre. Mas às vezes não é no teu tempo. Irmãos, não sei se vocês sabem, mas existem demônios que estão agindo na sua vida hoje, mas não se manifestam. E você pode orar, você pode impor mãos, não vai se manifestar. Só que ele está mantendo portas fechadas na sua vida, ele está mantendo situações presas, aprisionadas na sua vida, e você já desistiu de orar por isso. Aí ele fala ali, no capítulo 11 de Lucas, continuando: vocês que são pais, quando os vossos filhos lhe pedem pão, vocês não dão uma pedra para eles, é assim ou não é? Já leram esse versículo? Ou se lhe pediram um peixe, vocês não dão uma serpente. Aí Jesus fala: vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais, põe o último versículo ali para nós, Arthur, versículo 13, 11:13 de Lucas. Vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Tem alguma coisa travada na tua vida? Pede para que o Senhor envie o Espírito Santo. Tem alguma coisa que não vai para frente na tua vida? Pede para que o Senhor envie o Espírito Santo. E assim como ele enviou Miguel e destravou e deu a mensagem que era para ser dada para Daniel, ele vai enviar o Espírito Santo na tua vida. E se você ler uns capítulos para trás de Lucas, você vai ver que a Bíblia fala assim: o homem pode guardar a sua casa porque ele é valente, mas se vir outro que é mais valente que ele vai entrar, vai amarrar e vai conquistar tudo aquilo que é dele. E sabe de quem que Jesus estava falando? Eu sou mais valente que Satanás na tua vida. Eu sou maior que o inimigo na sua vida. Eu sou maior que as adversidades. Eu sou maior que a doença. Eu sou maior do que tudo aquilo que tem te atrapalhado. Eu sou maior do que tudo aquilo que tem te travado. Basta crer, basta pedir, basta acreditar. E Ele é Pai. Ele vai enviar na tua vida o Espírito Santo, que vai batalhar e vai abrir as portas. E nós vamos cantar agora: não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de ti. Amados, amadas, a questão que decide o assunto não é o poder de Jesus. Muitos aqui não conseguem vencer, e não é o poder de Jesus que é maior ou menor na vida de um ou de outro. A questão não é o que Jesus fez, irmãos. Jesus foi para uma cruz no teu lugar e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Você acha que Ele não pode resolver teu problema? A questão não é Jesus, porque Ele já fez. A questão é se você crê. A questão é se você acredita. A questão é se você confia. Certa vez perguntaram para Jesus como fazer os milagres. Vocês podem fazer milagres até maiores que os meus, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, irmãos. O grão de mostarda é muito pequeno. Vocês podem dizer para este monte: sai daqui e vai para lá, e ele tem que te obedecer. Ele tem que te obedecer. Muitas vezes as pessoas questionam a igreja, muitas vezes as pessoas questionam o pastor. Vai ter a campanha do reteté lá naquela igreja tal, então nós vamos todo mundo lá e pula e vai.
a vida é uma desgraça. Vai ter a campanha da prosperidade na igreja tal, a fogueira santa, e vai lá e doa dinheiro e faz. A vida continua uma desgraça. Porque a questão não é Cristo. A questão não é a igreja. A questão não é o pastor. A questão é você ser honesto. A questão é você ser uma pessoa verdadeira e falar assim: Senhor, o pé de breque sou eu, o problema sou eu sou o problema. Ajuda na minha incredulidade, ajuda a vencer. Seja perseverante, como nós lemos em Lucas 11. E a Bíblia fala que Ele vai mandar o Espírito Santo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu emprego, seja onde for, e vai resolver todos os seus problemas. Então, a questão não é Cristo, a questão não é a igreja, a questão é você acreditar, a questão é você crer, a questão é você tomar uma atitude a partir de hoje. Falei, dei 5 atitudes para você vencer em 2021. Só não vai vencer quem não crê. Só não vai vencer quem não acreditar. Só não vai vencer quem não perseverar. Aproveite a sua oportunidade, como foi pregado na primeira semana. Priorize Jesus, como foi pregado na segunda semana. Peça a direção para o seu pai e Ele vai te dar, porque Ele é pai, e todo pai que está aqui dá direção para os seus filhos. Restabeleça a sua imagem como filho de Deus. Não tenha um espelho distorcido dentro da tua casa. Saiba quem você é e creia que tudo isso vai te trazer um bom resultado e você vai vencer. Amém? Vamos orar para encerrar. Feche seus olhos.